Olá, Carlinha. Boa noite. Olá, Nicole. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Quem for entrando aí, por gentileza, aí me informe aí como é que tá aí o áudio, imagens, tá legal? Estão conseguindo me ouvir bem? Quem for entrando, vai dando feedback, por gentileza, aí, só pra gente ver como é que tá o áudio, a imagem, pra gente dar início aí nossa aula 3. Ah, beleza. Ah, legal. Olá, Ivani, boa noite, seja bem-vinda. Aguardando uns minutinhos enquanto o pessoal vai entrando. Meninas que entraram aí agora, como foi as primeiras aulas? Assistiram a aula 1, aula 2? Hoje tem mais sombras. Essa nossa aula era para ter sido anteontem. Tivemos um imprevisto aqui com a conexão da internet. Teve uma chuva aqui na região aqui, a conexão estava oscilando muito, eu preferi reagendar para hoje, para a gente ter uma conexão bacana para o nosso conteúdo. Olá, Raine! Seja bem-vinda! Bem-vinda aí nossa aula 3. Boa noite, Raine. Vou guardar só mais uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando. Olá, Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Todo mundo animado aí para falar de sombras? Hoje nós vamos falar das sombras coletivas, sombra familiar. A gente abordou bastante aí nas últimas aulas aí, bastante sobre a introdução, né? Tivemos a introdução das sombras, depois tivemos a sombra nos relacionamentos, né? Hoje, quem não assistiu a aula 1 e a aula 2, pode ficar tranquilo, porque não vai atrapalhar na sequência. Eu vou fazer um breve resuminho aqui. Olá, Renata, boa noite, seja bem-vinda. Então, quem não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu vou fazer um breve resuminho aqui, né, para a gente dar sequência. E tem a gravação, está disponível no perfil do meu IGTV. Quem não assistiu ainda pode assistir a aula 1 e a aula 2. E hoje nós vamos falar então sobre a sombra coletiva, vamos falar sobre a sombra familiar, vamos falar como que a interação, como que nós interagimos com a sombra do outro, né, como que a gente vai trazer isso aí para o nosso dia a dia, como que pode potencializar aí a nossa comunicação com a outra pessoa, né, como que compreender sobre o assunto, sobre o tema, ajuda muito na comunicação, entender, né, mais do nosso comportamento e também do comportamento do outro, né? Então tem muitas vantagens, então a gente conseguindo compreender mais a fundo, né, sobre as sombras, né, além de ser um assunto maravilhoso que a gente começa a entender bastante sobre a natureza das nossas escolhas, né, a natureza do nosso comportamento, aqueles padrões automáticos que nós vivenciamos, aquelas atitudes espontâneas que a gente não sabe porquê, aqueles comportamentos que nos cobramos depois, nossa, por que eu fiz isso, por que eu falei besteira, né? Então a gente consegue compreender bastante sobre a natureza de tudo isso quando a gente começa a entender um pouquinho sobre as sombras, né? Eu falei no último encontro, na aula 2, né, que sombras, por ser um aspecto psicológico, não é assunto de psicólogo, né? Ainda brinquei um pouquinho que sombras tinham que ser ensinado desde de criança, né? Porque está presente no nosso dia a dia, né? Então não precisa ser psicólogo para entender, né? Não é assunto de psicólogo, então dá para interagir, dá para conversar bastante com os amigos, dá para aprender, dá para se observar no dia a dia e só temos muito a colher com tudo isso, né? Bom, então,
Quem entrou aí? Deixa eu ver se entrou alguém que eu não dei boa noite. Deixa eu ver, Renata. Deixa eu ver a Beth. Olá, Beth, boa noite. Seja bem-vinda também. Então vamos dar início aí. Quem quiser fazer perguntas também pode deixar aí. Deixa eu começar. Vou começar com uma pergunta. Ficou alguma dúvida? Quem assistiu a aula 1 e a aula 2 gostaria de fazer alguma pergunta antes de eu iniciar? Se quiser pode digitar aí que eu vou responder antes da gente dar sequência. Tem muita coisa para a gente falar hoje. É um tema muito legal. Sombras coletivas, sombra familiar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se ficou alguma dúvida das aulas anteriores? Bom, ninguém colocou, então eu vou dar sequência à medida que tiver. Pode deixar a perguntinha aí que a gente vai respondendo, ok? Bom, pessoal, então vamos falar então aí sobre a sombra coletiva hoje, né? Então, eu vou deixar um breve resumo sobre as sombras aqui, né? Para quem está chegando agora na aula 3 e não viu, para não ficar perdido, eu vou fazer um breve resumo e aí ela quiser aprofundar, pode assistir na gravação as outras aulas, ok? Bom, então vamos lá. Sombras, né? Resumindo o que é sombra, sombras são aspectos psicológicos reprimidos pelo ego, né? Na verdade, a sombra e o ego são a mesma coisa, né? Só que o ego é quem se expressa e a sombra é a parte do ego que não é expressa, né? Que foi reprimida, é aquela que nós não interagimos. Então, desde que nascemos, nós temos várias personas, né? Nós temos várias personalidades que nós interagimos com o mundo externo, né? Então nós temos uma persona dentro da família, na verdade nós temos várias personas, né? Mas nós temos aquela personalidade que interage em certos momentos com a família, nós temos a personalidade que interage no âmbito profissional, nós temos a personalidade que age ali com os amigos, no bate-papo, né, durante os momentos de lazer. Então nós temos várias personas que se manifestam através do nosso corpo físico. Não é possessão, não é nenhuma outra consciência que entra no nosso corpo, não. São personalidades nossas mesmas, que foram sendo desenvolvidas ao longo da nossa vida, né? E das nossas personalidades, nós temos as personalidades que interagem, que é o nosso ego, e nós temos a sombra, né? A sombra que é o lado do ego que nós não interagimos. Então as nossas vergonhas, as nossas culpas, nossas rejeições, nossos desejos reprimidos que não podem ser expressos, conceitos mal interpretados, mal elaborados pela pessoa em um determinado momento da vida dela, tudo isso, quando é jogado para uma parte do inconsciente, que são as sombras, né? Então essa sombra, o fato dela estar reprimida, não quer dizer que ela não exista ou que ela não interaja, né? Muito pelo contrário. Ela fica aguardando aí breves relances, breves momentos para que ela se manifeste. E onde que ela vai se manifestar, né? No momento que o ego der uma cochilada, né? Então, por exemplo, eu usei bastante exemplos aí no relacionamento. Quem não assistiu pode voltar lá, que eu fiz uma linha de raciocínio de como que ela nasce, essa persona, como que ela pode ser projetada nos momentos aí da nossa vida. Mas agora eu vou trazer uma analogia para a gente entender, né, um pouquinho, através dessa analogia, de uma forma metafórica, só para a gente entender, né, figurativa, e para a gente entender como que essa manifestação da nossa sombra acontece no nosso dia a dia. Então, o nosso corpo físico, existem várias personalidades dentro dele, né? Como é uma tecla que eu venho frisando bastante, e um dos pontos chaves, né, que quando essa ficha cai faz uma grande diferença no nosso dia a dia, é entender que existem várias vontades aqui dentro, né? Várias pessoas querendo interagir com o mundo externo, né? Eu usei o exemplo lá do carro. É como se o carro tivesse 20, 30 motoristas ali dentro do carro. Imagina, um quer virar para a direita, o outro quer virar para a esquerda, vira aquela confusão, não é verdade? Então, essas indecisões, essas personalidades que estão dentro do nosso corpo físico. Nosso corpo físico é um veículo para manifestar as nossas vontades, nossos desejos,
né, para termos as nossas experiências. E a maioria das pessoas pensam da seguinte forma, fala assim, foi eu que escolhi, eu que fiz tal coisa. Né? Sim, foi ela, mas uma parte dela, uma personalidade dela. A gente percebe claramente isso nos nossos momentos de indecisões. A pessoa está de folga, não sabe se ela assiste um filme ou se ela descansa. Né? Ela começa a cair no dilema, ou seja, são várias personalidades indecisas dentro dela. Está num relacionamento, não sabe se continua ou se termina. Essas indecisões são personalidades dela que está indecisa. Uma personalidade quer fazer tal coisa, a outra quer fazer outra coisa. Um filme maravilhoso que demonstra isso de forma metafórica é o filme Fragmentado. Quem não assistiu, fica de dica. Né? O personagem que tem, se não me engano, 23 ou 24 personalidades. E ele vai trocando essa personalidade o tempo inteiro ali durante o filme. Né? Então ele tem uma persona ali que é um garotinho, uma criança, tem uma outra que é uma mulher, né? Tem uma outra que é um rapaz que tem um toque. Né? Então tem várias personalidades ali que ele vai alternando no decorrer do filme. No filme tem ali 23 ou 24 personalidades, mas nós temos milhares de personalidades. Né? Então ali no filme reduziu para ficar uma forma metafórica para a gente entender como que é. Né? E no nosso dia nós trocamos essa personalidade o tempo inteiro. E a sombra, que é uma personalidade reprimida, o que ela fica fazendo? Ela fica ali assistindo de camarote dentro ali do nosso corpo, fica assistindo a nossa vida, a nossa interação com o mundo externo. Ela vê o ego se manifestando. Então, por exemplo, uma sombra que tem um impulso sexual reprimido. Por exemplo, ela acredita que sexo é pecado, que o sexo é sujo, ou que é vulgar, independente se é ou se não é. Viu, pessoal? Estou trazendo aqui conceitos de partes da personalidade, no ponto de vista da personalidade reprimida. Então essa personalidade, se ela tem esse conceito, em contrapartida essa pessoa ela tem impulsos sexuais. Né? Então ela tem vontade de ter a relação e outras personalidades ali reprimindo esse desejo. Né? Então uma personalidade se expressa, interage no mundo externo e a outra fica reprimida. Vamos supor que então essa pessoa tem esse desejo reprimido. Então a personalidade que tem o desejo fica ali reprimida e o ego se manifesta ali segurando as vontades, segurando os estímulos, né, reprimindo cada vez mais essa persona. Um momento que esse ego dá uma brecha, essa pessoa aí ela tem um deslize, ela tem um impulso sexual, fala alguma besteira, ou ri de uma piada pornográfica, né? É aonde essa personalidade vai se expressar, é aonde ela vai interagir com o mundo externo. Né? Então, esse desequilíbrio interno começa a ser projetado no mundo externo. E nos momentos, então, que essa persona que se manifesta, que é o ego, ela tem breves momentos ali que ela baixa a guarda, é onde a sombra se manifesta. Né? Então nós discutimos bastante na aula 1 e na aula 2 aspectos de como que nasce, como que manifesta a interação da sombra pessoal, né? Que são as repressões das personalidades que vão sendo formada, né, no decorrer da história da pessoa. Então nós fizemos várias análises na aula 1 e na aula 2 com a sombra pessoal. Eu achei interessante a gente reservar uma aula para poder trazermos a sombra coletiva, né, porque são aspectos que têm um impacto muito importante no nosso dia a dia, né, e não só os aspectos pessoais. Né? Então tem uma influência muito grande, então achei importante a gente trazer um espaço reservado para a gente abordar também a sombra familiar e a sombra coletiva. Então, como nós abordamos? Entendemos que a sombra pessoal são experiências que a pessoa vivenciou ao longo da vida e esses momentos que ela reprimiu contribuiu para a psique dela. Nós temos também as repressões coletivas. Né? Então, a repressão coletiva
é onde nós temos uma sombra de uma cidade, de uma região, de um planeta. Nós temos a sombra cultural, nós temos a sombra familiar, né? E o que são? Vamos começar a entender então pela sombra familiar, que a gente está no âmbito mais reduzido, depois a gente vai para o macro, para ficar mais fácil para a gente entender, né? Uma sombra familiar. O que é uma sombra familiar? Todos aqueles conceitos, todas aquelas vão tanto os preconceitos, tantos os desejos, tantos os tabus, as crenças, tudo aquilo que a família reprimiu, existe uma sombra coletiva também, né? Então o Jung trazia uma comparação interessante para a gente entender, né, que é a comparação do iceberg. Ele fazia essa comparação, né, esse paralelo. O iceberg, todo mundo assistiu, acredito que todo mundo assistiu o Titanic, né? Lembra lá daquela pedra de gelo gigante que o Titanic bateu e afundou? Então esse iceberg, nós temos aquela parte visível que está acima do nível do mar, né? E essa parte visível, a parte que está acima do nível do mar, ela representa aproximadamente aí 5% do iceberg. Os outros 95% está submerso, né, abaixo do nível do mar. E o Jung também fazia essa comparação, né? O Freud trazia essa comparação e o Jung, discípulo dele, também trazia, e o Jung, como trouxe alguns outros conceitos, algumas outras abordagens, ele usou também o iceberg para usar como exemplo. Então essa parte que está acima do nível do mar é a parte racional, né, que é o nosso 5%. Representa então da nossa consciência a nossa parte racional, que é tudo aquilo que nós processamos de forma racional. Então se eu te perguntar o seu nome, né, como você chama, suas vontades, seus desejos, aquilo que você responder de imediato é aquilo que você está racionalizando, né? Então essa parte representa aproximadamente aí 5% da nossa consciência. Ali a parte do nível do mar, o Jung trazia como o nosso pré-consciente, que é aquilo que você não está racionalizando agora, mas se você fizer um pouquinho de esforço, você consegue lembrar. Então, se eu te perguntar o que você comeu ontem, talvez você não lembre agora de imediato, mas se você fizer um esforcinho, você lembra, né? Então, seria ali o nível do mar. A parte, a maior parte, né, os 95% que está abaixo do nível do mar, é o nosso inconsciente, né? Então, ali, só pela porcentagem que a gente vê que tem 95%, tem muita coisa ali, né? Então, os nossos aspectos ali, as nossas lembranças de criança, tudo aquilo que está ali que a gente não lembra mais, que está ali, as nossas sombras, estão tudo ali submerso, né? E o oceano, né? O oceano seria o inconsciente coletivo, né? Então o Jung trazia essa abordagem aí, esse paralelo para a gente, né, pontualizar, contextualizar ali, a gente posicionar mais ou menos para a gente ver, porque a gente não tem uma imagem do nosso inconsciente, né? Então é difícil para a gente precisa usar um pouquinho da nossa criatividade para poder conseguir visualizar tudo isso. E essa comparação que ele trouxe é interessante para a gente compreender. Então o iceberg seria o inconsciente e o consciente pessoal, e o oceano seria o inconsciente coletivo. E nós estamos submersos em tudo isso, né? Então tem uma influência muito grande, né? Estamos sofrendo várias influências coletivas também. Então o oceano, como é um inconsciente coletivo, né, esse inconsciente ele tem a personalidade que se expressa, né, e tem as personalidades reprimidas. Então vamos começar a compreender um pouquinho então sobre o âmbito familiar. Então vamos pegar uma família, por exemplo, que tem vários conceitos e aspectos que a família reprime, que é uma tradição de família, né? Então vamos pegar aí, por exemplo, uma família muito religiosa, né? Vamos pegar aí uma família com tradições religiosas,
que tem os conceitos religiosos. Então, essa família, os integrantes da família, vamos supor que alguns desses integrantes tiveram, por algumas, de acordo com a sua personalidade pessoal, com a sua experiência de vida pessoal de cada um, alguns tiveram vontades, desejos, as repressões, tudo aquilo que a gente analisou na aula 1 e na aula 2. Né? Então, vamos supor então que algumas dessas pessoas tiveram impulsos para usar drogas, bebidas, ou fazer algo que era contra a crença da família, que era contra a crença religiosa, né, da família. Se ela teve esse impulso, se ela teve esse desejo, e aí naquele momento ela racionalizou esse movimento. Falou assim, nossa, eu não posso por causa da minha religião, é certo ou é errado, de acordo com qual que seja a justificativa que ela teve, ela reprimiu esse impulso. Esse impulso, primeiro, essa sombra, vai fazer parte da sombra individual dela. Se várias pessoas da mesma família vão compartilhar das mesmas sombras reprimidas, tiveram os mesmos impulsos e reprimiram essas vontades, o que ela faz? Vai contribuir para uma sombra familiar. Essa junção dessas repressões vão contribuir então para uma crença coletiva. Nesse movimento aqui que nós estamos analisando seria a crença da família. Quando nasce uma pessoa na família, ela pode emaranhar com essa sombra familiar. E se ela vivenciar situações no decorrer da história dela que gere sombras condizentes com a maioria da sombra familiar, essa sombra familiar pode ser projetada nessa pessoa. Né? E é interessante, como que a gente observa isso? A famosa ovelha negra da família. Quem já conhece a ovelha negra da família? É aquela que faz tudo aquilo que a família abomina. Tudo aquilo que é contrário às crenças da família. Tudo aquilo que é contrário à cultura, né, a tradição da família. Tem um ali que nasce e ela expressa tudo aquilo. Né? Então, essa projeção, se essa pessoa está debaixo dessa projeção familiar, ela pode manifestar essa sombra e expressar tudo aquilo que a família, entre aspas, não conseguiu expressar, que ela reprimiu. E é por isso que incomoda a família. É por isso que a maioria das pessoas vão julgá-las. Por quê? Como que nós percebemos a nossa sombra? Eu acho que eu não abordei isso nas outras aulas, é um tema para a gente observar, que a psicologia chama de efeito espelho, que é uma das primeiras análises que podemos fazer para poder descobrir as nossas sombras. Né? É claro que o assunto é muito mais complexo do que isso, mas uma análise que é mais tranquila da gente observar, ela é difícil de ser reconhecida, né? Mas ela é mais fácil de se observar, é como quando nós projetamos a nossa sombra no outro, por ela ser um aspecto reprimido, né? Porque se o ego reprimiu é porque ele não quer ver. Por isso que sombra é um assunto muito delicado e muito pouco abordado, porque são verdades sobre nós mesmos que nós escondemos de nós e do mundo externo. Nos escondemos até de nós, é difícil de, em um primeiro momento, se observar esses movimentos. Então, se a pessoa está reprimindo até dela mesma esses aspectos, aonde que ela vai observar esses impulsos? Quando o outro, ele manifesta. Quando ele tem uma característica que ela mesma está reprimindo. Ele consegue perceber no outro aquilo que ele tem dentro de si. E é por isso que o outro incomoda. Né? Então, quando temos dentro do âmbito familiar uma sombra reprimida pela família e ela é projetada
em um dos membros da família, é onde todos percebem os seus impulsos reprimidos nessa pessoa. E é por isso que incomoda. Né? A Nilma parece que pediu aqui uma solicitação. Nilma, vou trazer você aqui, parece que tem uma pergunta. Vou trazer você ao vivo aqui para interagir com a gente aqui a sua solicitação. Bom que a gente vai interagindo e vamos trazendo as perguntas de vocês. Deixa eu trazer a Nilma para cá, que é bom que a gente vai tendo essa interação e eu vou trazendo as dúvidas de vocês também. A Ivani também fez uma pergunta aqui. Ivani, deixa eu só responder a solicitação aqui da Nilma e já respondo você, Ivani. Nilma, aceitei sua solicitação, Nilma. Só você aceitar daí. Bom, a Nilma, enquanto a Nilma não aceitou aqui, eu vou respondendo a Ivani. Se alguém quiser participar, fazer alguma pergunta, pode enviar solicitação. Eu trago você ao vivo aqui para fazer a pergunta comigo. Ou pode digitar também. Ok? A Ivani perguntou se numa pessoa adotada terá muitas sombras para tratar. Sim. Na verdade, todos nós temos bastante sombras para tratar, né? Porque a sombra, por ser um aspecto psicológico, é uma boa pergunta, Nilma. A gente trazer algum conceito. A sombra, pessoal, não é algo esporádico que alguma pessoa ou outra vai ter. Todos nós temos sombras, né? Todos nós temos várias sombras reprimidas, né? Independente de uma pessoa que é adotada, uma pessoa que já nasceu no convívio familiar. Então, todos nós temos sombras a serem tratadas. No caso de uma pessoa adotada, ela pode trazer a sombra da família dela, né, que pode ter sido projetada nela, até pelo fato dela ter sido adotada, os movimentos que levaram a chegar o movimento na matéria para que ela seja adotada, as circunstâncias, situações que aconteceram, bem provável de ter o dedinho de uma sombra ali, né? Então, ali ela já pode ter sido projetado várias sombras nela. E ela, no decorrer da vida dela, ela pode ter reprimido vários aspectos, tanto pelo processo da questão da adoção, quanto de outras questões da vida dela, né? Ela pode ter reprimido vários aspectos ali, né? Então, por exemplo, vamos fazer algumas análises aqui de possíveis sombras. Claro, né, pessoal? A gente está trazendo aqui algumas análises aqui mais superficial para ilustrar os conceitos. Vai variar muito da individualidade de cada um, né? Então, cada pessoa, uma situação que ela vivenciou pode gerar uma linha totalmente diferente ali do que ela vai seguir e interferir em vários outros aspectos da vida dela. Não vai ser uma questão cravada para todos, tá? Então, só para a gente ilustrar aqui um raciocínio. Vamos supor, então, uma criança que foi adotada. Com 10 anos, os pais adotivos resolvem contar para ela que ela não é filha biológica, né? Que ela é uma criança que foi adotada. Então, ali, a criança já vai processar várias informações de acordo com o ponto de vista que ela tem ali. Então, vamos supor que esses pais que adotaram deram muito amor e muito carinho para ela. Porque é muito comum a gente ver, principalmente adolescentes, se revoltando quando descobrem que são adotados, ficam com raiva, né, tem alguma atitude agressiva, mesmo que os pais os pais adotivos deram muito carinho, né? Possíveis, né? Aqui a gente fazendo só análise superficial. Quando essa criança, ela descobre, então ali ela começa a cair num dilema, né?
Então ela começa a fazer várias perguntas internas, ela começa a querer questionar várias questões de onde ela veio, porque os pais, qual foi o motivo que levou para que ela não ficasse com os pais biológicos, né? Então ali, no primeiro movimento, é bem natural, é muito comum que essa criança já acesse uma rejeição ali naquele momento, né? Como ela não tem a interação com os pais biológicos, né? Então onde que ela pode projetar essa raiva, essa manifestação, essa agressividade, que provavelmente pode já ser uma sombra reprimida desde o processo de adoção. Ela estava uma sombra ali, já aspectos psicológicos já contribuindo para a consciência dessa criança lá desde o processo de adoção, quando ela era criancinha. Então, quando ela tem acesso a essa informação de que ela é uma criança adotada, uma dessas personalidades já reprimidas desde lá, já pode se manifestar ali de uma forma agressiva. Então, tudo aquilo que ela não teve a oportunidade de expressar com os pais biológicos, ela pode projetar ali com os pais adotivos, mesmo que sejam pais que deram muito amor e muito carinho para ela. E se ela tem esse impulso ali, e ela reprime essa agressividade, ela vai buscar vários argumentos ali para justificar essa revolta. Ela vai falar, por que não me contou antes? Né? Por que não me falaram antes? O fato dela usar esse argumento pode ser uma justificativa dessa sombra reprimida, né? E se ela teve esse impulso, e ela também reprime até essa agressividade com os pais biológicos, ela está gerando uma outra sombra, né, que pode vazar em outros momentos da vida dela, né? Por ser uma questão familiar, né, por ser uma questão que envolve a família, tem grande chance dessa projeção depois e parar lá nos relacionamentos dela, que é aquela análise que a gente fez na sombra familiar, na sombra dos relacionamentos na aula 2. Né? Então, essa é um dos exemplos. Claro que essa análise vai depender muito, né, de várias outras questões, né, que a gente precisa de mais informações para ver. Mas, Ivani, sim, então uma pessoa adotada tem questões para ser tratadas de sombras, assim como uma pessoa que nasce no âmbito familiar. Né, que eu trouxe só algum exemplo de como pode nascer uma sombra ali na questão da adoção em si. Mas vai depender muito do ponto de vista, da análise daquela criança, daquela pessoa ali, ou de um adulto, talvez ela descobriu isso depois como adulto. Então, tudo aquilo que foi mal elaborado para ela naquele momento, que ela caiu num dilema, ou que teve algum impulso de manifestação ali naquele momento, e ela reprimiu essa vontade, gera uma sombra. Teve uma pergunta anterior aqui, deixa eu ver. Alane, como manter o equilíbrio dessas sombras? Né? Boa pergunta, Alane, gratidão. Como manter o equilíbrio dessa sombra? Na verdade, esse equilíbrio, na prática, não é tão simples assim. Né? Por quê? Porque nós caímos na questão, uma questão muito importante que eu venho batendo muito na tecla, né? Que é a compreensão de todas as partes. Né? Lembra que eu uso aquele exemplo lá do carro, que nós temos várias... Imagina um carro lá com vários motoristas, cada um querendo para um lado. Como que a gente vai equilibrar? Como que a gente vai equilibrar por uma ordem ali dentro daquele carro? Porque um quer virar para a direita, o outro quer virar para a esquerda, o outro quer ir a 80 por hora, o outro quer ir a 20, o outro não quer ir em lugar nenhum, quer ficar com o carro parado. Cada um desses motoristas vai ter a sua justificativa, o seu argumento, que justifique a sua vontade. Então, o que quer virar para a direita, ele tem os seus motivos para que ele quer virar para a direita. O que quer virar para a esquerda tem os seus motivos que quer ir para a esquerda. Só que cada um está tão ocupado olhando as suas justificativas e buscando silenciar o outro que fica essa desarmonia, fica esse desequilíbrio. Cada um que tem a sua justificativa vivenciou uma situação que fez com que ele quisesse virar para a direita, o outro vivenciou uma determinada situação que fez com que ele quisesse virar para a esquerda, o outro para ir mais rápido, o outro para ir devagar.
Cada um teve um fato vivenciado que gerou seus motivos e cada um tem o seu argumento. E cada um quer ir para uma direção. Só que é um carro só. Um vai ganhar no grito, o outro vai, né, assumir ali a direção e é para cá que eu vou, pronto, acabou. Não quero nem saber porque você quer virar para a esquerda, não quero nem saber porque o outro quer ir a 80 por hora, não quero nem saber porque o outro quer ir a 20 km por hora. Um não quer ouvir a questão do outro. Cada um está ocupado buscando alimentar as suas próprias justificativas. E isso gera uma desarmonia, porque o que não foi ouvido vai ficar com mais raiva, que vai aumentar ainda mais a justificativa dele, e assim que o outro que está com a mão na direção der uma cochilada, o de cá vai tomar então a direção e vai virar para cá, e um não quer ouvir o outro. E é assim que nós passamos a maior parte da nossa vida. Né? É assim que vivenciamos a maior parte do nosso dia a dia. Cada trauma, cada personalidade, justificando os seus desejos, os seus impulsos e as suas justificativas, mas não escuta a outra personalidade. Então esse equilíbrio vai vir quando essas partes começarem a interagir entre si, mas interagir não para mostrar que está certa, não para mostrar que virar para a esquerda é mais importante do que virar para a direita, do que andar a 80 é mais importante do que andar a 40. Não. É todas as partes buscarem uma conciliação, para que todas compreendam juntas qual é o melhor caminho a ser seguido. Entende? Para fazer isso na prática, né, costuma dar um pouquinho de trabalho. Por quê? Esse motivo individual de cada uma das partes, das personalidades, cada um vai ter um carimbo ali, que é o fato que ela vivenciou. Provavelmente esse fato que ela vivenciou gerou uma dor emocional, que é onde entra a parte racional em ação, buscando justificativas para justificar a dor emocional. Por exemplo, um fato que aconteceu que gerou uma culpa, uma tristeza muito grande, essa tristeza começa a doer, essa culpa começa a doer, e a criança começa a buscar no mental justificativas de o porquê aquilo aconteceu. Isso vai gerar uma crença, vai gerar conceitos, vai gerar uma personalidade, que vai justificar agora todos os movimentos externos por causa disso. Só que ela não é a única que teve uma experiência que gerou emoções negativas, que geraram crenças para justificar, o padrão mental justificando tudo isso. Então ela não está ali sozinha, tem várias outras. E isso tudo gera essa desarmonia. Então, a complexibilidade de tudo isso vai estar porque cada um tem um carimbo emocional ali que dói, né? Então, uma forma de buscar esse equilíbrio, então, a primeira é conciliando as partes. Só que na prática isso não é fácil porque cada um então vai ter essa dor emocional, vai ter as suas justificativas. Então, e a maioria nem sabe que isso existe. Então, o primeiro ponto é saber que existe isso. Saber que a natureza das suas escolhas são várias personalidades aí em desarmonia que tiveram fatos que justificam tudo isso. Então, só do fato da pessoa compreender isso, ela já sabe pelo menos onde ela vai buscar. Outro ponto, né, que vai facilitar essa autoanálise e essa interação entre essas partes e essa desarmonia interna entre várias personalidades é tratar essas questões emocionais, né? Por que um terapeuta consegue enxergar algo que a pessoa não enxerga? Ou nem precisa ser terapeuta, talvez você conversando com um amigo, ele consegue observar e te mostrar, fala assim, olha, você já observou isso? Sabe que isso pode estar relacionado com tal coisa? Ele vê uma perspectiva que a pessoa não vê. Por quê? Porque ele não está envolvido emocionalmente com a sua situação. Por isso que ele consegue perceber algo que você não viu. Enquanto a pessoa está ali dentro da caixa, ela só vê a árvore. Quando ela dá um passo para trás, ela amplia o campo de visão dela e ela pode ver a floresta. Só que qual a dificuldade? É sair da caixa.
É dar esse passo para trás. E o que que mantém a pessoa presa dentro da caixa, vendo sua árvore, apegada ao trauma? O vínculo emocional que ela tem com essa situação. Então, o vínculo emocional que essa pessoa tem com essa situação é o que aprisiona ela dentro da caixa, que é o que impede ela de ter uma perspectiva melhor daquela situação, que é onde entra a parte racional que vai buscar os conceitos e justificar tudo isso, né? Então, é essa questão que dificulta, né? Então, outra forma da pessoa facilitar, buscar esse equilíbrio interno, é buscar uma ajuda terapêutica. Terapia é para isso, né? A gente vive numa sociedade, eu falei isso em outras oportunidades, que terapia é taxado como coisa de doido, né? Não é só doido que precisa de terapia. Terapia é uma forma de você trabalhar as suas questões psicológicas, seus aspectos psicológicos, seus aspectos emocionais. Então, a terapia te permite isso. E quando você desvincula um fato, uma emoção de um fato, você tem uma outra percepção sobre ele. E se essas personalidades que eu falei, que ficaram em desarmonia em algum momento da vida por causa de um fato que gerou um desequilíbrio emocional, quando ela desvincula tudo isso, ela tem uma outra percepção. É onde ela consegue ver de uma forma neutra, desassociada, ela consegue ter uma outra análise do fato. Porque um fato, por exemplo, que uma pessoa sentiu uma culpa muito grande, ela pode gerar um mecanismo interno de buscar se punir em tudo, para equilibrar essa culpa que ela vivenciou. É onde ela fica se punindo nos relacionamentos, ela fica se punindo no financeiro, ela fica se punindo na sua saúde, ela fica se punindo na dificuldade de relacionamento, na sua interação social. Por que que a pessoa está se punindo? Por que que ela só faz escolhas erradas? Quando você faz uma busca inconsciente e vai buscando as causas, você percebe que lá no fundo ela vivenciou, claro, mais uma vez, que isso vai depender muito da individualidade de cada um, né? Mas que só uma análise superficial para a gente entender um pouquinho do raciocínio. Quando a gente faz essa busca, a gente acaba chegando em uma culpa, né? Por isso que um atalho para poder tratar suas questões é buscar as culpas. Nós temos internamente como se fosse uma balança interna. E se internamente a pessoa está cheia de culpa, cheia de culpas, de arrependimentos, ela pode ficar buscando movimentos externos aonde ela vai vivenciar situações para estar se punindo, para equilibrar essa culpa. É como se ela tivesse uma dívida com ela mesma. E é uma dívida que ela nunca paga, entende? E ela fica buscando sempre situações desequilibradas externamente para que ela fique se punindo, né? Então, assim, um breve raciocínio para a gente observar o quanto isso influencia no nosso dia a dia, né? Como que isso pode ser projetado, né? Então, todos esses aspectos pessoais reprimidos, que vai gerar a sombra pessoal, ela tem uma interação, assim como o exemplo que eu trouxe do iceberg com o oceano, ele está imerso em tudo aquilo, e ele sofre as influências do oceano. Os aspectos psicológicos pessoal, ele tem uma influência, ele tem uma interação com o coletivo. Ele interage. Então, o iceberg, assim como ele interage com a água, as nossas personalidades individuais estão interagindo o tempo todo com os aspectos coletivos. É aonde que nós interagimos com a sombra do outro. É aonde que interagimos com o ego do outro. E quando nós começamos a compreender os nossos aspectos reprimidos e começamos a compreender que o outro também tem aspectos reprimidos, nós conseguimos perceber se estamos conversando com o ego, se estamos conversando com a essência, se estamos conversando com uma sombra, né? Como que isso potencializa na nossa interação social? Por exemplo, um homem
que teve, eu acho que eu usei esse exemplo na última aula, mas agora trazendo na perspectiva da interação com a outra pessoa. Se você entende, sabe que o seu maridão, por exemplo, foi uma pessoa que teve muitos fatos na história dele, onde pessoas foram autoritárias com ele. Vamos supor, o pai era muito autoritário, o pai xingava, o pai reprimia, o pai brigava, dava ordens, e ele não podia expressar tudo de negativo que ele sentia perante as ordens do pai. Então, esse maridão tem uma sombra ali reprimida perante a ordem, autoritarismo, que não foi expresso com o pai. Ficou uma sombra ali gigante. Quando ele chega no trabalho, o chefe vem dar uma ordem. A sombra dele vai aumentar, porque ele não pode expressar essa raiva, essa revolta com o chefe, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai reprimir aquilo. E vai ficar ali a panela de pressão ali borbulhando. Quando ele chega em casa e a esposa pede ele para poder lavar o copo ou cuidar da criança enquanto ela vai fazer alguma atividade, mas se ela fala de uma forma que soe para ele como uma ordem, ela cutucou a sombra do maridão. E tudo aquilo que foi reprimido ali, ele pode estourar ali naquele momento. Naquele momento vem uma sombra do maridão ali, e você está pensando o quê? Eu trabalhei o dia inteiro, agora você está achando que eu sou seu escravo, você quer mandar em mim, você quer que eu faça tal coisa. Ó, ele projeta nela tudo aquilo que ele não conseguiu expressar com o pai, com o chefe 1, com o chefe 2, 3, 4. Ele projeta tudo aquilo na esposa e gera vários conflitos. Amanhã o ego dele se manifesta, né? E, nossa, falei besteira com a minha esposa, não devia ter agido assim, dessa forma. E é onde ele começa a vir com aquela ressaca moral, né? Isso se a sombra ainda não tiver no volante ali ainda, né? Buscando justificativas, não, ela que é muito mandona, quem ela pensa que é para mandar em mim. Agora, se a esposa entende um pouquinho sobre isso, né? Ela já sabe que ele tem sombras reprimidas com autoritarismo. Então ela sabe que quando ela está interagindo com o marido, ela não está interagindo só com o marido, ela está interagindo com todas as personalidades do marido, né? Então ela tem várias personas ali. Ela não casou só com o marido, ela casou com o marido, corpo físico, mas de personalidade tem várias personalidades ali. Então tem aquela personalidade carinhosa do início do relacionamento, né, que está ali, que tratou bem. Depois, na medida que foi no casamento, começou a manifestar outras personalidades, aí ele já começa a mostrar uma personalidade agressiva, aquela que ela não conhecia e tal. Ou seja, sombras ou outros egos, outras personalidades, né? Que a sombra e o ego é a mesma coisa. Mas são personas que ela não conhecia. Ela fala, nossa, não conhecia esse lado do meu marido, né? Agora, se ela consegue observar esses aspectos, ela começa a fazer essa leitura inconsciente do marido, ela vai mudar a forma de comunicar. Ela pode pedir a mesma coisa, mas ela sabe que ela está interagindo com a sombra dele. Então, a forma de comunicação vai ser diferente. Então, se ela vai pedir ele, por exemplo, para ficar com a criança enquanto ela vai tomar um banho, se ela sabe que ele tem uma sombra ali, uma das personalidades dele teve um monte de trauma, um monte de situações onde ele houve autoritarismo, ela não vai falar com ele assim, fica com a criança aí que eu vou tomar um banho. Se ela fala dessa forma, a sombra dele pula na hora e age de forma agressiva com ela. Se ela sabe que ele já tem uma personalidade assim, ela já vai pedir de uma forma diferente. Ô meu bem, eu vou tomar um banho, será que por gentileza você pode ficar com a criança? Ó, ela já está falando de uma forma diferente. Eu sei que você está cansado, ó, ela já está validando a sombra dele. Ela já sabe que a sombra dele está cansada, está a ponto de explodir com o primeiro que der uma ordem para ele, porque as pessoas não reconheceram o trabalho dele, não reconheceram as coisas que fizeram, então tem uma sombra ali de desaprovação, de rejeição, de autoritarismo. Então ela já vai falar com uma forma, ela já sabe que a sombra dele tem aspectos ali que ela sentiu desaprovada e recebeu ordem. Se ela fala com uma forma de dar uma ordem, a sombra pula. Se ela supre, pelo menos naquele movimento, naquele momento, valida a sombra dele,
A sombra dele fala assim, olha, ela é legal comigo, ó, ela me reconhece que eu trabalhei muito, deixa eu cuidar, eu vou cuidar da criança para ela. Percebe? Se ele, claro que ele tem que trabalhar as questões dele, que ninguém vai ficar passando a mão em todas as sombras dele. Né? Isso aqui é uma dica para quem está interagindo com a sombra do outro, para poder melhorar o relacionamento. Né? Claro que ele, para resolver esse aspecto dele, ele tinha que resolver as questões pessoais, individuais dele. Né? Como eu disse, nem todo mundo está estudando sobre sombra e o chefe dele fala assim, tadinho do meu funcionário, ele tem uma sombra psicológica, deixa eu falar com um jeitinho com ele. Não vai. Então, se ele quiser resolver os problemas dele e melhorar a relação dele, ele tinha que trabalhar os aspectos pessoais dele. Mas quem já está fazendo essa autoanálise, essa olhar para dentro e buscando resolver as suas questões individuais, né? Enquanto vai trabalhando, que são muitas questões para serem trabalhadas, né? O que essa pessoa pode fazer? Ela vai mudar a forma de interagir com a sombra do outro. Né? Ela vai buscar formas de como comunicar. Porque ela sabe agora que ela está comunicando, ela tá, ali na frente dela está uma pessoa física, mas existe várias personalidades. Né? Então, quando ela começa a compreender tudo isso e faz essa leitura, ela muda a forma de linguagem. Né? É a mesma coisa que você comunicar. Se você vai comunicar com uma pessoa explosiva, você não vai falar com ela de uma forma diferente. Você sabe que você é uma pessoa estourada, explosiva. Se você conversar com ela com ignorância, é a grande chance ali de ter uma confusão a qualquer momento. Né? De brigar, de ter uma confusão. Só que a pessoa que não entende que a outra pessoa tem vários aspectos reprimidos, a pessoa pode ser um doce, mas ela pode ter uma sombra explosiva gigantesca ali. Se você cutucar essa sombra dela, ela explode com você. Você fala assim, nossa, eu nunca imaginei que fulano ia me tratar assim. Mas você tendo consciência disso, você começa a mudar a sua comunicação e a sua linguagem com outra pessoa. Né? Então, esse é um aspecto muito importante. Deixa eu só ver quanto tempo nós temos aqui, para eu poder responder as perguntas e passar uns recadinhos também. A Simone falando, todo ser humano no planeta tinha que assistir essa live hoje, suas explicações são no mínimo perfeito. Gratidão, Simone. Gratidão pelo carinho e as considerações. Bom, o nosso foco, né, nosso trabalho é estar trazendo esses conhecimentos, né, justamente porque não é um assunto, como eu disse, que a gente aprende na escola, né? Então, por isso que nós buscamos aí trazer conteúdos para vocês, né? Eu conto com o feedback de cada um de vocês, deixem aí abaixo os comentários, feedbacks, de como está sendo as aulas, para a gente trazer sempre conteúdos de qualidade para vocês, né? Tá trazendo informações, né? A gente fica muito feliz aí com o feedback também que vocês estão trazendo. Fico feliz em saber que estamos suprindo as expectativas, né? Que estão gostando das aulas, né? Isso dá força para a gente dar sequência aí no nosso trabalho, né? E sempre que possível eu vou estar trazendo para vocês aí essas informações, vou buscar trazer essas aulas todo mês aí com alguns temas, né? Quem quiser aprofundar também, temos a nossa plataforma Criando Destino, quem não conhece ainda, fica aí o convite para conhecer a plataforma Criando Destino, onde nós temos aulas exclusivas dentro da plataforma para os membros, né? No meu perfil do Instagram, tem lá o link onde você pode clicar e experimentar grátis aí por 7 dias a plataforma. Semana que vem nós vamos ter aula. Perguntaram como trabalhar, buscar o equilíbrio. Nós utilizamos a ferramenta que, né, você pode usar terapia para isso. Temos várias técnicas e ferramentas maravilhosas aí, né? Aqui eu trabalho, né, junto com a Nayara, minha esposa, a gente desenvolve o trabalho juntos. A HQI, que é uma ferramenta onde a gente pode estar trabalhando as questões dos nossos traumas pessoais, a gente vai estar buscando eliminar da nossa consciência essas informações. Lembra que eu falei lá da gente desassociar emocionalmente dos fatos? A HQI é uma ferramenta que permite isso e muito mais, né? Tem outras vantagens também, não dá tempo de falar aqui, mas fica o convite também, temos encontros gratuitos, que é o Conversando sobre a HQI, onde a gente aborda sobre a metodologia. Esse mês nós não teremos conversando sobre a HQI, mas em outubro, no dia 7 e o dia 14, nós teremos encontro em plataforma fechada. Quem quiser pode me chamar lá no privado, fazer inscrição, são encontros gratuitos, onde nós passamos os fundamentos científicos e teóricos da metodologia, ensinamos a técnica para você já estar praticando, tá?
Então, você pode estar me chamando lá no privado. Temos os conteúdos aqui, as aulas aqui no perfil do IGVT, do meu perfil do Instagram, você pode conferir as aulas já gravadas, vamos estar trazendo mais conteúdos. Dentro da comunidade Criando Destino é onde temos aulas exclusivas, onde você pode entrar e acessar. E eu montei, para o mês que vem, fica um convite para vocês, quem quiser aprofundar, de sombra, nós teremos a aula 4 na segunda-feira, tá? Segunda-feira, deixa eu ver que horário, às 19 horas, teremos a aula 4 sobre sombras. Eu não coloquei um tema na aula 4, porque eu deixei para poder estar interagindo com vocês, tirando dúvidas, perguntas, então vai ser uma aula que eu vou ficar por conta de vocês para responder as perguntas. Então, todas as dúvidas, quem não assistiu a aula 1 e a aula 2, pode verificar nas gravações lá, assistir o conteúdo, anotar as dúvidas e vir perguntar. Pode participar ao vivo comigo, quem quiser participar, vou trazer vocês aí para a gente estar interagindo. Quem quiser perguntar por escrito, pode deixar as perguntas, tá? E para o mês que vem, eu montei um workshop, o pessoal estava querendo aprofundar bastante na questão das sombras. Eu montei um workshop em plataforma fechada, então, que vai ser no dia 3 de outubro. Tá? Vai dar no sábado, vai ser um workshop de 4 horas em plataforma fechada, onde nós vamos aprofundar bastante nos conceitos das sombras, vamos fazer umas análises bem profundas. Né? Vai ser um workshop de 4 horas em plataforma fechada. Tá? Então, quem quiser, eu vou abrir as inscrições, vou colocar a divulgação aqui no perfil do Instagram. Quem quiser fazer a inscrição pode me chamar ou chamar a Nayara, tá? No WhatsApp, para poder estar realizando a inscrição para o workshop. E eu reservei uma surpresa para vocês. Tá? Quem quiser participar desse workshop, eu separei 10 mentorias gratuitas, tá? Que vai ser um bônus para quem for participar do workshop de sombra. Então, é um bate-papo no individual de 40 minutos, que os 10 primeiros que se inscreverem no workshop de sombras do mês que vem, vai ganhar uma mentoria gratuita de 40 minutos no individual, onde a gente vai estar abordando, vou estar ajudando a fazer algumas reflexões, buscando algumas questões no seu individual. Então, os 10 primeiros que se inscreverem nesse workshop vai ganhar de brinde aí essa mentoria, onde a gente vai poder estar trabalhando no seu individual durante 40 minutos aí, as suas questões pessoais, individuais, vamos fazer algumas análises aí das suas sombras, né? Vou te ajudar a encontrar, dar um norte aí, uma fonte de pesquisa, né? E quem quiser trabalhar tudo isso pode participar do encontro gratuito lá da HQI, onde que é a ferramenta que a gente utiliza para estar buscando esse equilíbrio interno, né? Para estar buscando resolver as suas questões pessoais. A sombra é um conteúdo que nos permite a nos conhecermos melhor. Então, quando você une esse conhecimento de autoconhecimento, de buscar a se compreender, de entender melhor a sua história, né, permite que você use com maestria uma ferramenta maravilhosa como a HQI. Então, a gente está trazendo tanto a ferramenta, como também outros conteúdos que vão permitir você a se conhecer melhor, tá? Você conhecer melhor a sua história, você aprender a se perdoar, a interagir melhor com o mundo externo e é melhor, interagir melhor com você, ok? Então, gratidão a cada um de vocês. Nos vemos aí na aula 4 na semana que vem. E quem quiser fazer a inscrição para o workshop pode me chamar. E se teve alguma dúvida, alguma pergunta que não foi respondida, pode me chamar no privado, que vai ser um prazer estar conversando com você, ok? Gratidão, beijo no coração de vocês e até semana que vem.